Quantas formas eu tenho de gerar campo elétrico? Pode ser duas formas. Eu pego cargas aqui do bolso, gero campo elétrico, ou eu pego um ímã e faço variação de campo elétrico numa certa superfície. Tá certo? Isso é uma lei nova. Quantos campos você está vendo aí? Continua tendo campo magnético? Que mais? Agora tem um campo elétrico. Por quê? Se você imaginar uma superfície aqui, ela não precisa ser concreta não, pode ser abstrata. O ímã está aproximando dessa superfície, correto? Então está havendo uma variação de fluxo. Então está surgindo campo elétrico. Então, neste movimento, aqui surge campos de linhas fechadas, aqui atrás também. Correto? Aqui o campo gira para um lado e aqui para o outro. Então, conforme eu estou andando com o ímã na mão, além dos campos magnéticos, como um ímã parecido com esse, eu vou ter campo elétrico sendo gerado na frente e atrás em todo o espaço. Então, o que diz a lei de Faraday? Além de cargas, há uma outra forma de se gerar campo elétrico, que é variação de fluxo magnético. Tudo isso condensado nesta equação aqui. Isso aqui é uma lei. Existe o que se chama de a versão diferencial dessa lei, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, a lei de Faraday, na forma integral, diz lá que a força eletromotriz induzida é igual a menos dφb dt. Esse menos aqui é o seguinte. Vocês vão aprender lá na frente, né? O sentido do campo elétrico induzido, ele não é qualquer. Tá? Ao se gerar aquele campo elétrico, eu não vou ter corrente no fio. Vou ter corrente no fio. A corrente no fio não vai gerar um campo magnético? Vai gerar um campo magnético. O campo magnético gerado por esse fio deve se opor ao movimento do indutor, do ímã indutor. Então, se ele está se aproximando, aqui devem aparecer polos no sentido de afastá-lo. Se ele está se afastando, aqui devem surgir polos de tal maneira a trazê-lo de volta. Isso é uma espécie de estabilidade da matéria, ou do campo. Então, se eu, naquela espira, eu aproximo o ímã, esse cara vai virar um ímã também, porque eu tenho uma corrente elétrica, e os polos que surgem nele são tais que eles afastam o movimento do ímã. Ele tende a repelir o ímã. Se o ímã estiver se afastando, os polos que surgem tendem a trazer o ímã de volta. Isso tem a ver com estabilidade. Isso tem o nome de lei de Lenz. Tá? Mas isso aí a gente vai ver com calma lá no capítulo 7, na verdade, do Griffiths. Então tá aqui. A definição de força eletromotriz, FEM, é a seguinte. E é igual a integral de linha de EdL. E esse fluxo magnético, aqui numa superfície aberta, né? Muito claro isso. Então, φB é igual a integral de B ds. Então, vou substituir essas duas expressões aqui e vou escrever a seguinte equação, então. Integral de EdL igual, então, a menos ddt de B ds. Em geral, o B pode mudar com o tempo, a geometria pode mudar com o tempo. Mas vamos fazer uma hipótese aqui que na verdade não é necessária, mas por enquanto não é hora de fazer sofisticações nesse cálculo. Vamos admitir que a geometria não muda, que eu tenho uma espira fixa. E quem vai mudar com o tempo é o B. Então eu vou introduzir essa derivada temporal para dentro da integral, como sendo uma derivada parcial com o tempo, tá? Atuando só em B. Então isso aqui eu vou escrever como sendo menos del B del T escalar ds. Então, de novo,
eu gostaria muito que o lado esquerdo e o lado direito tivessem o mesmo tipo de integração. Ou ambos uma integração de linha, ou ambos uma integração de superfície. Tem algum teorema que permite isso. Você transformar uma integral de linha numa integral de superfície. Que a gente vai aprender no capítulo 1, na verdade, né? O teorema de Stokes. Que diz o seguinte. Então, de novo, eu tenho aqui uma superfície e um contorno nela, né? Em cada ponto da superfície, eu posso ter um campo vetorial que é o rotacional do campo elétrico. Tá? Eu tenho o campo elétrico sendo gerado pela variação do fluxo, e esse campo elétrico pode ter um rotacional não nulo. O teorema de Stokes diz o seguinte: a integral naquela superfície do rotacional de E escalar ds é exatamente igual à integral de linha de E dl. Então, como eu gostaria que aparecesse o mesmo tipo de integral dos dois lados, eu vou substituir o lado esquerdo por essa integral. Correto? Então, se eu colocar isto aqui, eu vou ter assim. A integral de... Tá claro isso? Então, agora eu posso igualar os dois lados e escrever uma equação que é uma nova lei da natureza, chamada lei de Faraday. Divergente, desculpe. Aqui é o rotacional. Ó. Vamos ter que editar isso, hein? Então, o teorema de Stokes quer dizer a integral de superfície do rotacional de E, naquela superfície. Como é que eu realizo isso, na verdade, hein? Veja só, eu não tenho um campo elétrico sendo gerado no espaço. Em cada ponto eu tenho o campo elétrico. Em cada ponto eu tenho o rotacional desse campo elétrico. Aí eu pego esse vetor, que é o rotacional de E, multiplico escalarmente pelo elemento de área ds e faço a soma. Esse fluxo. Isso é igual à integral de linha do campo elétrico nesta borda aqui. Tá? Então, substituindo a integral de linha pela integral de superfície nessa expressão, a gente obtém isso. Igualando os integrandos, você vai ter que o hot de E igual a menos dB dt. Então essa, chamada lei de Faraday, vou chamar agora aqui de terceira lei de Maxwell, né? Tinha a lei de Gauss da eletricidade, a lei de Gauss do magnetismo e a lei de Faraday.